Oi você, quem está falando é o Diogo Maia, vosso narrador. Voz oficial, natural, sou uma pessoa. A maioria de livros usam robôs, aquela voz artificial. Tem quem goste, mas eu não prefiro. Então, se você está gostando dos vídeos, eu agradeço. E, por favor, se inscreva no canal. Ajude esse projeto simples, mas de grande valor, a crescer. E, por gentileza, se puder também, dê o seu like. Tchau. Vamos agora a mais uma leitura. Oi! Vou ler agora mais um princípio desse livro legal. 18 princípios para você evoluir, porque você nasceu para atingir o seu máximo potencial. Do autor Charles Mendowicz, conhecido como o economista sincero. É o princípio número 9. Exercite a espiritualidade. Neste princípio, já vou lhe propor de fazermos uma diferenciação entre religião e espiritualidade, para depois você não vir me dizer: "Ah, Charles, gostei do livro, estou gostando de tudo, estava bom até aqui, mas eu não tenho religião, então vou pular este princípio." Se você fizer isso, é porque você está confundindo religião com espiritualidade. Então começo este princípio explicando a diferença entre os dois. Religião é um conjunto de práticas, costumes, rituais, tradições, dogmas, crenças que incluem uma força externa suprema que te indica um caminho a ser seguido. Isso é uma religião. Também temos a questão das penalidades e bonificações ao longo desse caminho. Então, na religião, você tem princípios, dogmas, coisas que você tem que seguir. Organizações, métodos, horários, alimentos que você pode comer, alimento que você não pode comer, celibato em algumas doutrinas e em outras não. Então, na religião você tem esses costumes, práticas e tradições com penalidades e bonificações ao longo do caminho. E a religião inclui o quê? Um papa, um rabino, Jesus, Maomé. Uma coisa interessante das religiões que movimentam o mundo há séculos é que com a religião você faz parte de um grupo. Ela proporciona a você uma sensação de pertencimento. Então, eu tenho um conforto ao saber que não estou sozinho no mundo sendo judeu. No Brasil, por exemplo, o movimento evangélico acabou entrando em comunidades e sendo muito importante, porque, na minha opinião, ele ocupou o lugar do Estado. As pessoas se ajudam, as pessoas se compreendem, fazem movimentos e organizações como o Sopão, doam cestas básicas, roupas, brinquedos e assim por diante. Considero esse movimento uma das melhores coisas que aconteceu no Brasil. Agora, a religião tem esse problema das penalidades. Quer dizer, se você eventualmente casa sem cumprir um ritual ou peca de alguma forma, haverá uma penalidade. Mas a religião te dá essa sensação de pertencimento. Ou seja, ela faz com que você se sinta como parte de um plano, que inclui outras pessoas que pensam da mesma forma. Então, isso é uma religião. Agora, a espiritualidade, que é o tema deste princípio, pode ser resumida como acreditar no bem, em uma energia superior, ou não, e que pode estar do seu lado no mesmo plano. Não exige rituais, crenças, dogmas. Apenas existe a vontade de se tornar um ser humano melhor, uma pessoa que julga menos os outros, que cobra menos, que ajuda mais, que tenta escutar o próximo, se sensibiliza com o que está acontecendo no mundo. Então, para ter espiritualidade, você não precisa pertencer a nenhum grupo, nem seguir nada. Você só tem que tentar ser uma pessoa melhor todos os dias.
Então, a gente divide tudo isso. Eu, particularmente, gosto da junção dos dois, da religião e da espiritualidade, pois elas podem te trazer esperança. Muitas vezes isso me ajudou e também ajuda muitas pessoas. Quando fiz o caminho de Santiago de Compostela, busquei um pouquinho isso também, me encontrar, entender o que motiva as pessoas, entender o que está acontecendo. Mas se você chegou até aqui, está gostando do livro e não acredita em uma religião, este princípio também é para você, porque espiritualidade é para qualquer um, já que eu te expliquei aqui que se trata de acreditar no bem e querer o bem do próximo. Você quer essas coisas? Então você já está no princípio. Muita gente tem certa resistência quando se fala em espiritualidade, porque acha que tem que ser religioso para ser espiritualizado e não é isso. Na realidade, é exatamente o conceito apresentado aqui. Agora eu vou compartilhar com você uma história sobre esperança, bem como de religião e espiritualidade. Certa vez, um grande sábio rabino, Rabi Israel Salanter, 1810-1883, estava passando a noite na casa de um sapateiro. Tarde da noite, Salander viu que o homem ainda trabalhava à luz de uma vela tremulante quase se extinguindo. Ou seja, ele passou na casa do sapateiro e viu que tinha uma luz. O rabino aproximou-se dele e falou: Senhor, é tarde, sua vela em breve vai se apagar. Por que ainda está trabalhando a uma hora dessas? Sem se deixar influenciar pelas palavras do rabino, o sapateiro respondeu: enquanto houver luz, é possível remendar. Então, aqui a gente pode colocar a história inteira. A história aqui está dizendo que, enquanto tem luz, tem esperança. Então, enquanto a gente está vivo, tem esperança. E esse é o princípio da espiritualidade. Na história, o autor fala em remendar, ou seja, é o mesmo que remediar uma situação difícil, assim como podemos nos reconciliar com aqueles dos quais nos afastamos, ajudar a levar paz ao seio familiar, fazer caridade, auxiliar um amigo. A espiritualidade pode nos ajudar a buscar fazer o bem e tentar ser uma pessoa melhor, independentemente da sua religião. Então, esse ponto serve para todo mundo. Não interessa se você é muçulmano, judeu, cristão, umbandista, não interessa a sua religião. Aqui estou falando de espiritualidade. Em querer o bem do próximo. Enquanto estivermos vivos, é possível fazer o bem. Resumindo, a chave deste princípio consiste em exercitar a espiritualidade. Contudo, como a pessoa pode achar que exercitar a espiritualidade, por exemplo, é ler o texto, rezar o texto, ou, no meu caso, não comer uma carne proibida e tal? Se ainda estiver confuso em relação a isso, volte no início deste princípio e se atente qual a diferença entre religião e espiritualidade. Muito bem, entendido o que é espiritualidade, como é possível sair do zero para alguma coisa? Fazendo imediatamente aquilo que está ao seu alcance. Eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém. Não quero saber em que momento a pessoa está da vida, mas quero ajudar. Se você descobriu que espiritualidade é fazer o bem, querer o bem do próximo e criar um mundo melhor, você tem que olhar para dentro e ver o seguinte: hoje você é uma pessoa que deixa o mundo pior, igual ou já o deixa melhor? Em qual dessas três áreas você se inclui? Se você pode fazer esse julgamento: poxa, Charles, nos últimos anos eu tenho ficado uma pessoa ressentida porque não estou feliz no meu trabalho. Ou, não estou feliz porque a minha esposa me abandonou. Ou ainda, acho que o mundo não foi justo comigo. Pô, legal, você está tornando o mundo pior porque você acha que o mundo te agrediu.
Então aproveita agora esse momento e zera isso. O mundo te machucou e você está devolvendo isso para ele, o que consequentemente contribui para que ele se torne um lugar ainda pior. Então, se a gente está falando de espiritualidade, de querer o bem, você precisa passar uma borracha e começar daqui para frente. Não vai adiantar nada remoer as merdas que você viveu no passado. Voltando no meu caso, por exemplo, perdi 4 filhos. Vai adiantar eu agredir o mundo? Eu ficar remoendo isso todos os dias? Eu falar mal dos meus amigos que têm filhos? Eu olhar torto para quem tem filho? Ou será melhor exercitar a minha espiritualidade e assim entender que isso deve ter acontecido por algum motivo e que a única coisa que eu posso fazer é tentar agir de uma forma que eu melhore o mundo e que, em algum momento, eu vou entender o que aconteceu comigo? Quando acabamos de passar por um problema, a gente não consegue entender na hora o porquê de ele ter acontecido. Viemos a este mundo para viver uma vida de mais ou menos uns 120 anos, mas o mundo em si tem milhões de anos. E daí vamos na maior afobação querendo entender tudo? É impossível. Portanto, o cara que de alguma forma foi machucado pelo mundo e retribui machucando a todos, não é algo muito razoável. Seguindo numa análise comportamental entre os variados perfis de pessoas e sua relação com a espiritualidade, temos o caso de uma pessoa neutra, que basicamente é aquela que diz: eu não exerço a minha espiritualidade, então não devo nada para ninguém. Eu estou aqui no mundo para pegar o que é meu e não acredito em nenhum plano além da vida. É isto aqui. A vida é esta aqui. A gente vem, é feito do pó, ao pó a gente volta e foda-se. Você pode estar certo. Talvez você se sinta bem com isso. Mas te machucaria muito. Tomaria muito seu tempo. Ou seria tão danoso assim se só a título de experiência você tentasse, por um ano, exercitar a sua espiritualidade? Escutar um pouquinho mais alguém, não falar mal do próximo, tentar se policiar. A título de experiência, eu estou te pedindo aqui. Olha, você acha que o mundo não faz diferença ser de um jeito ou de outro? Ok, eu não posso te provar que faz diferença, né? Mas o que eu posso aqui é te pedir. Você poderia, extraordinariamente, por um ano, agir de forma diferente, só para ver se a sua própria vida muda? Agora, se nada acontecer, você pode voltar a ser uma pessoa egoísta e cuidar da sua vida. Está tudo indo bem para você, você tem uma ótima carreira, tem dinheiro, uma família feliz. Você acha que não faz diferença exercitar a espiritualidade, querer o bem do próximo, e está tudo bem. A única coisa que eu te peço aqui é que você tente por um ano, não mais nem menos do que isso, cuidar desse aspecto. Agora há também todo aquele grupo de pessoas que já exerce a espiritualidade. Charlão, aos domingos eu sirvo uma sopa para pessoas idosas. Eu dedico meu tempo, estou em um momento legal de vida. Eu e minha esposa, uma vez por mês, nos juntamos e doamos roupa para alguém. Cara, legal, continue assim. Provavelmente, ao longo da sua vida, como na minha, você vai levar algumas pancadas muito grandes. E aí o desafio é, enquanto você está apanhando, continuar exercendo a espiritualidade. Porque quando está tudo bem, eu também sei exercitar a minha espiritualidade. Mas na hora que você leva uma pancada e cai no chão, é nesse momento que quero ver você exercitar a sua espiritualidade. Mesmo não sendo uma pessoa ressentida, eu entendo que em alguns momentos da vida, praticamente todo mundo passa por alguma situação em que acha que o mundo inteiro está contra você, como se fosse uma conspiração divina, que faz com que você acredite que não precisa ser uma pessoa boa.
sem contar o fato da quantidade de pessoas que agem errado e vemos darem certo. Quantas pessoas que agem errado têm dinheiro, poder, status, fama? Contudo, o ponto número 1 é que não sabemos toda a história da pessoa e, segundo, não temos ideia do que o futuro dessa pessoa guarda para ela. Então, olhar esse tipo de coisa só faz com que não exercitemos a nossa espiritualidade. Agradeço por ouvir a leitura de mais um princípio deste livro incrível. Tchau, tchau.